Meu nome é Ivan Bailão, eu sou engenheiro civil, natural de Inhumas, Goiás. Vim para Goiânia com 10 anos de idade para estudar e me formei em engenharia na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás em janeiro de 1966. No último ano da escola, eu tive como professor de Direito Administrativo o professor Gilson Alves de Souza, que era superintendente do SESI e diretor regional do SENAI aqui em Goiás. Logo que formei, eu fui trabalhar no Dergo, no interior, em Ceres. Trabalhei uns 6 meses e depois voltei para Goiânia e estava fazendo um trabalho freelancer para o Sindicato da Construção Civil sobre custos na construção civil, quando ele me convidou para... E esse trabalho era para o Sindicato da Construção Civil, vinculado à Federação das Indústrias. Na época, o Íris Rezende tinha sido eleito prefeito no ano anterior, em 1965, e estava começando a construção da Vila Redenção. Então o mercado da construção civil estava em polvorosa, as empresas todas brigando para pegar uma fatia do bolo que era a Vila Redenção. Eu estava fazendo esse trabalho para o Sindicato da Construção Civil e o professor Gilson um dia me chamou e falou: Ivan, eu já trouxe lá da sua turma da Escola de Engenharia o Antônio Fábio Ribeiro, que está aqui trabalhando comigo, e o Jefferson Bueno. E eu gostaria muito que você participasse da nossa equipe aqui. Eu falei: doutor Gilson, eu quero trabalhar com estrada. Ele falou: não, vamos fazer o seguinte, pensa aí e vê o que depois a gente conversa. Aí um dia ele me chamou e falou assim: Ivan, olha, o doutor Pacheco, que deu o nome ao Clube Ferreira Pacheco, vai fazer uma palestra sobre segurança no trabalho. Não é uma palestra, ele vai participar de um evento e ele tem que falar sobre segurança no trabalho. Então, eu queria que você escrevesse aí umas 20 ou 30 linhas para ele falar lá. Eu falei: mas... Ele falou: não, tem a biblioteca aí do Senai, do SESI, você consulta aí e escreve. Isso era uma quinta-feira, na sexta-feira eu entreguei para ele o texto, ele olhou e falou assim: não, tá bom, vou levar para o Pacheco. Na semana seguinte eu perguntei: doutor Gilson, e aí, a palestra, o doutor Pacheco gostou e tal? Seu Pacheco, ele não era doutor, era seu Pacheco. Ele falou: não tinha palestra nenhuma, não. Eu queria ver a sua capacidade de redação e de organização das ideias. Você está aprovado. Eu falei: tudo bem, aprovado para quê? Ele falou assim: não, você começa a trabalhar aqui comigo a semana que vem. Eu falei: não, você vai trabalhar com o Antônio Fábio, é seu amigo, é seu colega, ele está precisando de gente para ajudá-lo lá. E o Antônio Fábio era chefe da divisão de ensino e treinamento do Senai. E nós estamos começando a construir aqui, acabando praticamente a construção do Centro de Formação Profissional Ítalo Bolonha, lá na Fama, e precisa de engenheiro, e nós vamos reformar a Escola Roberto Manjo, lá em Anápolis, precisa de engenheiro também, e eu entrei por aí. E aos poucos eu fui me envolvendo com as atividades, entrei para ser engenheiro, fui me envolvendo com as atividades de ensino e treinamento. O Antônio Fábio foi logo promovido a diretor adjunto e me colocou no lugar dele como chefe da divisão de ensino e treinamento. E o Jefferson Bueno estava assumindo o Senai em Brasília, que não existia a Federação de Indústria lá, e através de convênios com o CETEB, com o IBS, algumas entidades que tinham instalações de ensino profissional, mas não tinham estrutura organizacional nem pessoal para poder tocar isso. Então o Jefferson tocava lá, o Antônio Fábio e eu aqui, eu cuidando mais das obras. Foi um período de muito trabalho, a gente
não tinha muita hora para trabalhar nem nada, virava o tempo todo. E o Senai, coincidentemente, é um pouco mais novo do que eu. Eu sou de janeiro de 42 e o Senai é de dezembro de 42. Então eu sou quase que um ano mais velho do que o Senai. E estava com os quadros nacionais já de pessoas na faixa dos 40 anos, 35, 40 anos, e chegou essa juventude aí com 20 e poucos anos, 25 anos, e a gente deu uma chacoalhada no movimento, na estrutura do Senai Nacional. E passamos a ser respeitados por isso, tá? Goiás passou a sediar reuniões de ensino do Senai Nacional, os técnicos do Departamento Nacional convidavam a gente para ir participar das reuniões, participamos de reuniões no Brasil inteiro, tanto o Antônio Fábio como o Jefferson e eu. Depois o Jefferson foi para os Estados Unidos para estudar e eu assumi a coordenação do trabalho lá em Brasília. E uma coisa que a gente fez e que foi, na época, era inédita, foi o treinamento de 2.000 pessoas na área da construção civil, lá em Brasília, treinamento no canteiro de obra. A gente pegava os mestres de obras, dava um treinamento de TWI, uma técnica de ensino para os mestres de obra, e eles davam aula para os peões, para pedreiro, serralheiro não, armador de ferragem, montador de formas, marceneiro, assentador de ladrilhos, tudo vinculado à construção civil. Era um convênio que era financiado pelo BNH na época, coordenado pelo PIPMO, que era o Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra do MEC, e pelo Senai. O Senai era o executor. Então o MEC coordenava, o Banco Nacional de Habitação dava o dinheiro e o Senai executava. Então era depois do expediente, de 6 às 8, 9 da noite, e no sábado de fim de semana, a gente controlando esses cursos em Brasília. Foi uma experiência pioneira, isso foi em 70 mais ou menos. E depois, em agosto de 68, o Dr. Gilson faleceu. E ele tinha programado uma viagem, a convite do governo americano, para passar 2 meses nos Estados Unidos, junto com outros convidados do Senai, visitando instituições de treinamento, escolas, universidades, fábricas lá nos Estados Unidos. E como ele faleceu, o suplente dele era eu. Eu fui e isso mostrou para mim uma visão muito maior, porque a gente visitou lá fábricas da General Motors, fábricas da IBM, escolas de treinamento, universidades, em Nova York, em Poughkeepsie, em Buffalo, em Miami. Ficamos 60 dias, eram 7 pessoas do Senai, do Brasil todo, quer dizer, vários departamentos regionais. Isso abriu muito a minha cabeça para o treinamento, e quando nós voltamos, o Antônio Fábio assumiu a diretoria regional e eu continuei como chefe da divisão de ensino e também a diretoria adjunta, porque quando o Antônio Fábio se ausentava, era eu que representava o regional. E nessa condição eu tive a oportunidade de conviver muito, porque despachava com eles, com o Dr. Aquino Porto, com o Dr. Ovidio Inácio Carneiro, às vezes com o capitão Valdir Oduaia, e uma convivência muito próxima com o professor Venerando de Freitas Borges, que era o superintendente da federação.
E a gente, quando o Dr. Gilson era vivo, ele organizou umas 3 ou 4 caravanas para o interior. Eu me lembro especificamente de 3. Uma para aqui, para a região da Estrada de Ferro, Pires do Rio, Ipameri, onde ele ia eu pelo Senai, ia o professor Venerando pela Federação, e às vezes o Antônio Fábio, e a gente ia fazer palestras nessas cidades para os empresários locais para estimular a criação dos sindicatos patronais, que é o movimento que, vamos dizer, sustentou a federação, a criação desses sindicatos no interior. Fizemos para Pires do Rio, Ipameri, fizemos para Catalão, fizemos para Itumbiara e fizemos para Jataí. Que eu me lembro, nesse período, acho que foi fim de 67 e início de 68. E depois, em 1970, o Leonino Caiado foi eleito governador e convidou Antônio Fábio para ser secretário de Indústria e Comércio. Aí eu assumi a diretoria regional do Senai, onde eu tive a oportunidade de conviver mais com os dirigentes da federação. Mas foi por pouco tempo, porque final de 1970, início de 71, eu me desliguei do Senai. E tinha passado num concurso da IBM e mudei totalmente a minha vida. Fui trabalhar na área de informática, fazer curso de análise de sistema e virar analista. A minha experiência do Senai, de convivência em reuniões no Brasil todo, reuniões aqui em Goiás, a convivência com os dirigentes da federação, me fez assim, me deu um background formidável, porque no concurso para a IBM eu estava concorrendo com pessoas que tinham sido meus alunos na escola de engenharia, que eu dei aula lá durante algum tempo. E eu brinquei com eles, falaram: "Ei, Ivan, o que você está fazendo aqui?" Eu falei: "Não, eu vim pegar, tem 2 vagas, uma é minha, vocês brigam pela outra aí." E graças à minha experiência de Senai, eu tive uma carreira muito bem sucedida na IBM. Fiquei 20 anos. Quando eu saí, eu era gerente da conta nacional SERPRO, atendia o SERPRO, a Receita Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional em todo o Brasil. Com o Dr. Gilson, ele tinha sido meu professor na escola de engenharia, e a relação era professor e aluno. E depois, quando eu vim trabalhar no Senai, eu tive 2 oportunidades de viajar com ele, além dessas caravanas para o interior, com o pessoal da federação. Mais uma vez nós fomos para uma reunião do Conselho Nacional do Senai, lá em Belém, que coincidia com a festa do Círio de Nazaré. E nós fomos de carro, a veraneio, e ele fazia questão de levar a esposa dele, a dona Doris. E levou um instrutor de mecânica da escola aqui do Ítalo Bolonha, o Altino Desideri, para ser motorista e também, se tivesse qualquer problema mecânico. E eu, como a reunião era uma reunião técnica, o Antônio Fábio ficou substituindo ele aqui e eu fui acompanhando. Nós gastamos 2 dias e meio, o asfalto era até Anápolis só e uma pista simples. E o resto era tudo terra. Gastamos 2 dias e meio de Goiânia a Belém. E ele era uma companhia extremamente agradável. E a outra foi em março, abril de 68, quando eu o acompanhei para ir ao Rio, na Embaixada Americana, para fazer a papelada, apresentar a documentação para essa viagem aos Estados Unidos. Então fomos no carro do Dr. Aquino, era um carro preto que tinha a placa 0007. E eu fui dirigindo e ele e a esposa
Nós fomos de carro até o Rio. E chegamos no Rio no dia que mataram aquele estudante lá no Calabouço, no restaurante Calabouço, estava um pandemônio, polícia com a cavalaria e ele gostava de ficar num hotel ali na Cinelândia e polícia para todo lado, gente, estudante correndo, apanhando, e a viagem ficou na minha memória por isso, e porque por essa viagem é que depois eu fui para os Estados Unidos no lugar dele. Na federação eu tinha muito pouco contato, a não ser quando eu estava no exercício da diretoria regional, que tinha que despachar principalmente assinar documentos, despachar com o doutor Aquino ou com o doutor Ovídio, na ausência do Aquino, mas nas reuniões, nas festas, nas solenidades, a gente convivia e sempre foram pessoas assim, muito cavalheiros, elegantes no trato, muito educados, muito distintos. O doutor Aquino era de uma educação assim e o doutor Ovídio Inácio parecia um lord inglês. A postura, o jeito, a maneira de falar, educado, falava baixo. E o ambiente da federação, tudo isso era naquele prédio lá da Tocantins com a 23. Tudo acontecia lá. A federação era no 2º andar, o SESI era no 3º e o Senai era no 4º andar. Então, tudo isso acontecia ali e o Dr. Gilson era a pessoa que ligava tudo isso. Tinha uma pessoa no SESI, que era o Gustavo Lavoisier Jordão, que era o que tocava o SESI. Mas o Dr. Gilson é que dava o norte, dava as orientações, ele é quem determinava tudo. E ele era muito respeitado, tanto pelo Dr. Aquino, quanto pelo Ovídio Inácio Carneiro, quanto pelo capitão O'Dwyer, porque ele foi a pessoa que criou os sindicatos que permitiram criar a Federação das Indústrias. Olha, eu acho que tem uma grande dose de idealismo. A gente não estava preocupado em salário, em ganhar dinheiro, em conquistar posições, a gente estava preocupado em fazer as coisas acontecerem. Então, no dia da inauguração do Centro de Formação Profissional Ítalo Bolonha, as autoridades estavam chegando lá no portão de entrada e eu estava lá no fundo, junto com os peões, recolhendo o resto do lixo da obra, dos entulhos, em manga de camisa, e não participei dessa reunião porque eu estava suado. Tá? Então, outra coisa que eu posso falar, na época, que deve ter sido 1970, a memória não está muito boa, mas o Senai recebeu um financiamento para construir o Centro de Formação Profissional de Taguatinga, lá em Brasília. E o Senai de lá era, vamos dizer, administrado pelo Senai daqui. E eu tive a oportunidade, junto com os 2 arquitetos, Silas Varizo e Eduardo, agora eu esqueço o sobrenome, de participar da elaboração desse projeto. Nós visitamos escolas em São Paulo, em Belo Horizonte e mais algum lugar que agora não me lembro, e a gente ficava lá na federação até 2, 3 horas da manhã discutindo o projeto. E ninguém ganhava hora extra por causa disso. E depois, quando eu já estava na IBM, o Senai construiu a escola lá de Taguatinga. Já tinha criado a Federação das Indústrias de lá, e eu fui e vi a realização de um projeto que eu participei dele desde os primeiros traços no papel e desde a movimentação da terra, porque era um terreno inclinado, e toda a parte de movimentação de terra foi eu que projetei, planejei, fazendo como é que chama? Tá bom, daqui a pouco eu falo.
os platôs das diferenças de nível onde foram construídos os pavilhões do cenário. Então, esse negócio de trabalhar até 2, 3 horas da manhã sem pensar, pô, não estou ganhando nada para isso, mas era idealismo. A gente acreditava naquilo que estava fazendo. E isso me acompanhou para o resto da minha vida profissional. Você tem que fazer, vamos fazer bem feito. Não importa se estou sendo bem remunerado ou mal remunerado, ou não estou sendo remunerado por isso. O importante é que tem que ser feito, vamos fazer, e vamos fazer bem feito. E isso foi o espírito também do Antônio Fábio, que já faleceu, e do Jefferson Bueno, que também está vivo e pode dar um depoimento complementar ou até suplementar a isso aí, corroborando tudo isso que eu disse. Tá ok, muito obrigado pela oportunidade de falar da história, tá? Porque esse livro sobre o Dr. Gilson resgata um pouco dessa história, mas tem muita coisa que ainda pode ser resgatada. Se vocês conseguirem localizar as pessoas e recuperar isso, vai ser uma coisa muito bom para quem vem depois da gente. Muito obrigado pela oportunidade.